E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre uma dinâmica interessante que está acontecendo agora com títulos públicos e que se reflete também no restante da renda fixa, que é uma previsão de inflação em queda, com talvez a maior deflação da história do Brasil para o mês que vem, mas enquanto isso, lembrando que os juros na economia eles aumentaram para controlar uma inflação mais alta, o que a gente vê não é as taxas dos títulos públicos caindo, mas ao contrário, subindo. Por que será que isso está acontecendo? Compartilhando a tela aqui com vocês, para que nós vejamos alguns dados, nós temos já a inflação do mês de junho, que ficou em 0,67. Quando eu falo de inflação, me refiro ao IPCA, calculado pelo IBGE. Foi mais alta do que a inflação medida em maio e mais alta em comparação à inflação de junho do ano passado. Contudo, essa inflação, apesar de ter sido mais alta do que a de maio, ela nos deixa num patamar de 11,89 no acumulado de 12 meses. Então, abaixo daquele pico que a gente tinha de 12,13 em abril, o que já coloca muitas pessoas falando que, olha, o pior da inflação no acumulado dos 12 meses já passou e agora é daqui para baixo. E reforçando esse argumento, nós temos também o ponto da previsão de uma grande deflação para o mês de julho. Isso por conta daquela retirada do ICMS dos combustíveis, além também de retirada de impostos federais, PIS, COFINS, até o final do ano. Para quem não lembra, nós gravamos um vídeo específico sobre isso aqui no canal. O governo federal fez uma proposta de colocar a alíquota de ICMS em 17%, mais de 20 estados já aderiram, só que o ICMS iria sair do preço dos combustíveis e de alguns outros itens, porque o governo federal repassaria esse dinheiro aos estados. Com isso, que a gente já vê em vários postos, é um combustível mais barato. Eu estava abastecendo com um valor da gasolina próximo de R$7, e a última vez que eu fui abastecer já estava abaixo de R$6, refletindo esta queda. E isso porque eu acredito que só parte da queda dos impostos está sendo repassada ainda. Com mais competição, talvez a gente veja até o total disso ser repassado, levando preços para baixo. E como combustíveis, eles no final são insumos de tudo que a gente consome, porque afinal de contas tudo tem que ser transportado pelo território nacional, no final essa diminuição do preço do combustível acaba impactando todo o índice de inflação. Se a gente for pegar historicamente, a maior deflação, entendida aqui como diminuição dos preços daquela cesta de consumo dentro do IPCA, aconteceu em agosto de 1998. Foi de menos 0,51% nos preços. E tem muita gente esperando que nós tenhamos agora em julho uma deflação em linha com isso, possivelmente até maior. E essa expectativa já começa também a causar revisões para as projeções do IPCA no ano de 2021, mas também para 2022 e 2023. E aí que vem a questão interessante. Acessando aqui o último relatório Focus, divulgado com os dados de 8 de julho, ou seja, a última sexta-feira, o que a gente vê? Vamos lembrar que o Focus ficou um tempão sem sair, depois lançaram tudo de uma vez ali dentro da plataforma, mas há 4 semanas a previsão para o IPCA era de 8,5% no final do ano. Há uma semana 7,96% e agora em 7,67%. Então já são 2 semanas de previsão de queda, muito ligada a essa questão da retirada do ICMS dos combustíveis. Nós tivemos revisão também do PIB, ligeiramente para cima, o câmbio também com uma revisão para cima, e a Selic, que há 4 semanas estava em 13,25, agora em 13,75. Pegando o último vídeo que a gente fez aqui sobre taxa Selic, a gente tinha lá as opções de Copom, mostrando que as apostas iam no sentido de mais uma elevação de 0,5% na próxima reunião, levando a Selic até 13,75, e depois mais uma elevação de 0,25. Essa era a aposta do mercado até então. Veja que pelo Focus, o pessoal está sinalizando que a Selic terminaria o ano em 13,75. Talvez só mais um aumento. Então veja que com isso eles estão dando a entender que, olha, a Selic subiu até o ponto necessário para controlar a inflação, já vemos expectativas de inflação em queda, fechando em 7,67, o que é uma queda bem grande comparada aos últimos 12 meses, né? Sair do patamar de 11,89 para 7,67, ainda bem acima da meta de inflação, mas um número muito mais razoável. Só que o ponto interessante é que a expectativa de inflação para 2023 está aumentando. Há 4 semanas era de 4,7, há uma semana de 5,01, agora de 5,09, a expectativa para 2024, que já não vale de muita coisa, eles simplesmente vão colocando aqui alinhados com meta de inflação, né, 3,25%, 3%, mas também teve um ligeiro aumento para 3,3%. E voltando para 2023, a gente vê uma Selic que estava em 10%, indo para 10,5%.
Ou seja, a gente está falando que a Selic vai subir menos do que muita gente esperava até o final do ano, que a inflação vai ser menor do que o mercado esperava até então. Vários bancos e casas de análise estão revendo as suas projeções para baixo, mas teremos mais inflação em 2023. E por conta disso, necessidade de juros maiores. E por que isso está acontecendo? Por conta das medidas adotadas agora. Veja que a inflação ela vai diminuir porque o governo está abrindo mão de arrecadação na hora que ele coloca para os estados um ICMS que é abaixo da alíquota que muitos cobravam, além disso retirando o PIS/COFINS e está aumentando o gasto, porque o estado, e quando eu digo estado, São Paulo, por exemplo, não vai cobrar o ICMS, mas o governo federal vai repassar esse valor para os estados, sendo que ele está arrecadando menos, porque abriu mão de PIS e COFINS. Além disso, ele também deve gastar mais naquilo que foi chamado de PEC Kamikaze. Ela já passou no Senado e, pelo que tudo indica, vai ser votada amanhã na Câmara, e lá você tem um aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, a criação de um auxílio para os caminhoneiros no valor de R$1.000, aumento do Vale Gás. Então todo esse combinado deve gerar um aumento de gastos na ordem de 40 bilhões, enquanto nós temos renúncia de arrecadação. E se nós vemos mais gastos sem uma fonte específica de arrecadação, as contas do governo ficam mais pressionadas, o Brasil se torna um devedor mais arriscado, esse dinheiro que vai estar entrando na economia também, ele acaba estimulando a demanda num contexto de uma oferta ainda prejudicada, porque continua tendo guerra na Ucrânia, tem porto fechado na China, você tem protestos acontecendo em diferentes regiões do mundo também, Sri Lanka, Argentina, inclusive na China, na Holanda, que podem impactar a produção. Isso se não estourarem mais protestos por aí, né? Isso pode ser só um indicador antecedente do que vai acontecer em vários países. Então, nesse cenário, o que se espera é preços mais controlados agora, com uma deflação em julho, mas depois isso já deve voltar a aumentar. Até porque se a gente for olhar o câmbio, que é uma variável importante, né? Já que quando o dólar sobe em relação ao real, impacta o preço de tudo aquilo que é importado ou que pode ser exportado, entre esses itens, commodities, né? Alimentares, energéticas, o que a gente vê é um aumento do dólar, sobretudo se a gente for pegar aqui no mês de junho. Já deu uma bela aumentada, pegando da mínima do ano, bateu mais ou menos o patamar de 4,60 em abril, para 5,35 nós tivemos um aumento na casa de uns 16%. Então o que a gente vê no final do combinado de tudo isso que a gente falou é a precificação nos títulos públicos, levando a uma diminuição no preço do título com taxas de juros aumentando. Então veja que o prefixado 2025, que é o título mais curto oferecido agora para quem quer investir no Tesouro Direto, subiu para 13,15, o 2019 13,22, indo aqui para os pagam IPCA+, todos acima de 6%, né? O IPCA mais 2026, que é aquele título que eu tenho comprado com mais afinco, pagando IPCA mais 6,01. Se a gente for olhar aqui o histórico dos preços e taxas, veja a grande subida que nós tivemos aqui, né? Um spike levando a taxa que estava lá no meio de junho em 5,3, até num patamar baixo comparado com os meses passados, para 6,04. Isso aqui sempre fica com uma defasagem, né? Essa que era a taxa antes do mercado abrir hoje, mas está ligeiramente em linha. E com a taxa subindo, o que acontece é que o preço do título ele acaba caindo, levando a prejuízos na marcação a mercado, sobretudo naqueles títulos mais longos. Nós tivemos essa queda aqui no IPCA 2026, na casa de uns 2%. No 2035, por exemplo, por conta de um aumento de taxa maior, então os títulos mais distantes quanto ao seu vencimento sofreram mais com isso, e também porque, como eles estão mais distantes, tem mais tempo para chegar até o valor prometido, eles acabam oscilando mais. Qualquer elevação da taxa é sentida durante todo esse período de existência do título. Então, olhando aqui o 2035, só para a gente ver qual foi o prejuízo que o pessoal teve com esse movimento, vejam aqui que o preço saiu de um patamar de 1956,97 para, olha só a queda vertical aqui, 1839,26. Ou seja, uma queda na casa dos 6%. E aí eu volto a lembrar essa questão da marcação a mercado nos títulos públicos. Os títulos que têm o prazo de vencimento mais distante são sempre mais afetados. Quer para o bem, quando as taxas caem, o preço deles costuma subir mais, é mais lucro que você tem antes de chegar até o vencimento do título, porque no vencimento ele sempre vai entregar o prometido. Só que quando as taxas sobem, o prejuízo também pode ser maior. E aí o pessoal sempre fala, nossa, basta não vender. Concordo, mas algumas pessoas vão vender não porque querem, mas porque precisam. Não fizeram uma reserva adequada, quando a economia está piorando, o mercado está piorando, tem negócios piorando,
piorando também, com menos receita, não está dando lucro, o cara é obrigado a se desfazer de certos investimentos, ele se julgava um investidor de longo prazo, mas vê que não pode esperar um prazo tão longo assim e acaba tendo que vender no prejuízo. Por isso que é tão importante você realmente fazer uma correta gestão dos seus investimentos, pensando que muito do que você pretende fazer talvez mude no meio do caminho. Até por isso que eu não estou focando em comprar títulos de prazo mais longo, mesmo entendendo que no ano que vem eu acho que essa inflação já vai estar mais controlada, e isso eu digo até independentemente de quem ganhar a eleição, desde que a gente não tenha simplesmente uma ruptura fiscal, né? O Estado querendo gastar muito mais do que arrecada, que é o que está acontecendo agora, nessa reta final do ano, muito focado, diga-se de passagem, em eleição. E até por isso eu tô pensando aqui no começo do ano, quando eu me perguntava, eu falava, quem vai ganhar é a esquerda. Porque tava a esquerda ganhando em toda a América Latina, inclusive estendendo isso nos Estados Unidos e alguns outros países, então falava, olha, acho difícil que a gente não tenha um presidente de esquerda aqui, no caso, embora a gente não tenha candidatura oficial, seria o Lula, ou aquele que o Lula acabar indicando, caso ele desista de concorrer. Tem gente até que acha que ele vai desistir. Eu não sei, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Contudo, aqui no Brasil, sempre que um presidente ele tentou a reeleição, desde o nosso processo de redemocratização, após o fim do período militar, o que aconteceu é que esse presidente ele foi reeleito. Se a gente for ver, quem tentou foi o Fernando Henrique, conseguiu, o próprio Lula também conseguiu, e depois a Dilma, que já não estava lá nos seus níveis mais altos de popularidade, mas como ela detinha a máquina pública, ela conseguiu controlar preços de combustíveis temporariamente, com uma série de consequências para a economia no final das contas, preço de energia, e acabou sendo reeleita. Então, deter a máquina pública acaba dando muito poder para quem está disputando uma reeleição. E agora, através dessas medidas, a gente vê que poder é esse, né? Tira o ICMS, o governo federal repassa para os estados, aumenta o Auxílio Brasil, cria o Auxílio Caminhoneiro, aumenta o Vale Gás e sabe-se lá o que mais que pode vir a acontecer até a eleição, com uma inflação mais controlada, preços de combustíveis mais controlados, então aquele pessoal que estava indeciso quanto ao voto pode acabar votando no Bolsonaro. Então, hoje, se alguém me perguntar quem você acha que ganha a eleição, com os dados que a gente tem na mesa até o momento, eu acho que o Bolsonaro leva. Mas isso é só um chute também, né? Vocês podem tranquilamente concordar ou discordar de mim, mas o ponto é que até pouco tempo eu achava que a esquerda ia levar e agora eu já acho que quem leva é o Bolsonaro. Mas só o futuro vai falar quem tá certo nesse processo, e eu também não fico pensando nos meus investimentos se fulano ou ciclano ganhar, porque são coisas que eu não controlo. Eu acho que independentemente de quem ganhar, desde que não tenhamos uma ruptura fiscal, esses juros irão cair. E como eu acho que os juros irão cair, eu vou aproveitar esse momento para comprar mais títulos públicos por taxas atrativas. Eu tava pensando aqui se eu compro um prefixado 2025, que eu já comprei aqui, tem vídeo no canal, ou um indexado à inflação 2026, que também já comprei mais vezes, né? Porque eu prefiro ter mais indexados à inflação do que prefixados na minha carteira. A inflação no Brasil sempre pode surpreender e geralmente a surpresa não é para baixo, é para cima. E eu vou no indexado à inflação 2026 mesmo, porque se a gente for olhar aqui o quanto o mercado precifica de inflação, a gente consegue encontrar essa informação inclusive na internet de maneira gratuita, mas a gente vê que quem está emprestando dinheiro para o governo é a mesma pessoa que está pegando emprestado, em prazos parecidos, um 2025 e um 2026. Então, essa diferença aqui de IPCA mais 6,01 para o 13,15 é uma inflação que o mercado espera que aconteça. E isso está na casa, se a gente for olhar a curva de inflação implícita para esse prazo, de um 6,6%, um 6,7%. Veja que o mercado espera uma inflação maior do que aquela que a gente vê no Boletim Focus, né? De 5% no ano que vem, e depois caindo para 3 alguma coisa, se estendendo para 3 e pouquinho, num patamar até mais baixo, lá para 2024. E eu tendo a concordar muito mais com o mercado que o pessoal que está botando dinheiro nas suas previsões, não é simplesmente jogando palavras ao vento. E concordar achando que ela pode, inclusive, ir para cima, porque isso aqui é Brasil. Então, eu prefiro estar protegido da inflação. Mas tem um pessoal que pensa que não, a inflação do Brasil até 2026, 2025 vai ficar, na média, bem abaixo de 6,6%, 6,7%. Então, esse pessoal já estaria mais propenso a pegar um prefixado. Só que, como eu acho que o Brasil sempre pode surpreender para cima em questão inflacionária, eu vou pegar um IPCA mais aqui. Eu já estou com a minha conta da corretora aqui aberta para fazer o investimento, e por mais que a corretora não seja a que eu estou usando aqui, o procedimento ele é extremamente parecido. No caso, eu estou usando a Rico, mas poderia ser qualquer outra. Só que na hora de investir, procure uma corretora que não cobre taxa para que você use o Tesouro Direto. Quando eu digo taxa, é uma taxa da corretora, porque existe uma taxa de 0,2 que vai lá para a B3, que é cobrada semestralmente 2 vezes ao ano, e dessa não tem como fugir. Você vai pagar em todos os títulos, exceto no Selic, caso você tenha até 10 mil investidos. Mas coloco aqui o IPCA 2026, tenho disponível 20
26 mil, vou tentar investir todo esse valor. Então no final vou comprar aqui 8,27 títulos IPCA+ 2026. Na pior das hipóteses, caso as taxas de juros não caiam, eu vou ganhar o prometido, o IPCA mais esse componente de 6,01 pré-fixado. Se as taxas vierem a cair, porque o Brasil começou a melhorar a sua situação fiscal, o governo deixou de abrir mão de arrecadação, ou abriu mão da arrecadação, mas está gastando menos no final das contas, para equilibrar o seu orçamento, a tendência é que os juros caiam e eu venha a ter um ganho na marcação a mercado. Então estou pensando aqui que na hipótese boa, eu ganho mais do que o previsto num prazo mais curto. Na hipótese ruim, eu seguro até o vencimento e vou receber o prometido, protegido até certo ponto da inflação aqui no país. Então coloco para continuar. Preenchi minha assinatura eletrônica e a ordem foi enviada com sucesso, investimento feito. Bom, da minha parte eu vou ficar por aqui, já dei o recado do vídeo, agora eu quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários, né, o que estão achando desse cenário, também se isso vai influenciar o que vai acontecer na eleição, preço de combustíveis mais baixos e inflação em 2022 menor, ainda que à custa de uma inflação mais alta no próximo ano. Então deixem nos comentários de vocês, porque assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo com o que vocês compartilham aqui também. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.